Entrei com o carro no estacionamento do Meridiano um pouco depois do horário de propósito. Passei a tarde inteira recebendo mensagem da Larissa, minha esposa, insistindo para eu chegar no horário, dizendo que aquela noite era importante, que a inauguração mudaria tudo para nós. Ela não fazia ideia do quanto estava certa sobre isso. O Meridiano era o nome que ela escolheu para o restaurante. Cozinha contemporânea com pegada internacional, do tipo em que um bife custa uma fortuna e a carta de vinhos parece um catálogo. Ela passou anos obcecada por cada detalhe, da iluminação sob medida ao tom exato do guardanapo. E eu banquei tudo, cada escolha, com um dinheiro que ela já tratava como se fosse dela para sempre. O manobrista olhou meu carro com um desprezo mal disfarçado. Um sedã antigo, bem cuidado, mas longe do padrão dos importados alinhados ali. Entreguei a chave e fui andando até a entrada, ajustando a gravata. Eu estava com meu melhor terno, cinza escuro, elegante, porque se aquela fosse a última vez que eu pisaria naquele ambiente com aquelas pessoas, eu queria sair inteiro. Assim que atravessei as portas de vidro, senti. O clima mudou. As conversas não pararam, mas ficaram mais baixas, mais direcionadas. Cabeças viraram. Olhos me acharam. E surgiram sorrisos falsos. Sorrisos que não chegam nos olhos. Sorrisos de quem sabe de algo que você ainda não sabe. Eu reconheci muita gente, colegas da faculdade de gastronomia dela, usando jaleco como troféu. Investidores que ela cortejou por meses, críticos de gastronomia de revistas locais, com taças na mão e cara de tédio. E até casais que jantaram na nossa casa tantas vezes, riram das nossas piadas, fingiram amizade, todos me olhando como se eu fosse a piada do dia. Fui até o bar com a expressão neutra. O bartender, jovem demais e tentando parecer sofisticado, perguntou o que eu queria. Pedi uísque puro, duplo. Enquanto ele servia, ouvi atrás de mim uma voz masculina, alta o suficiente para todo mundo captar, dizendo que era inacreditável eu ter aparecido, dizendo que o marido de teste tinha vindo. A risada que veio depois não era constrangida, era confiante, de gente que está toda combinada. Eu não virei. Peguei meu copo, dei um gole devagar e deixei o álcool queimar por dentro. Marido de teste. Era assim que me viam, como se eu tivesse sido só um ensaio, um degrau, algo descartável até ela encontrar o que realmente queria. Foi quando a voz dela cortou o salão, brilhante e vazia. Ela apareceu com um vestido preto que eu nunca tinha visto. Arrumada demais, cara de quem já tinha planejado tudo. Ela disse que eu estava atrasado, com um sorriso apertado. Eu respondi qualquer coisa, elogiei o lugar, e ela mal reagiu. Disse que precisava conversar comigo em particular. Sem esperar resposta, virou e foi até uma porta no fundo, com uma plaquinha de acesso restrito. Eu fui atrás, sentindo todos os olhares acompanhando nosso caminho e os cochichos começando antes mesmo da porta fechar. O escritório era pequeno, funcional, mesa, 2 cadeiras, arquivo. Ela fechou a porta e o som da festa virou um murmúrio distante. Ela disse que estava feliz por eu ter vindo, mas a voz dizia o contrário. Eu disse que não perderia aquilo. Depois de tudo que eu tinha colocado ali, era uma noite grande. Ela respirou fundo como quem ensaia. Disse que precisava falar sobre mudanças e então puxou de uma gaveta um envelope pardo, daqueles de advogado. Segurou um segundo, como se estivesse gostando do peso daquela decisão, e colocou o envelope entre nós. Ela disse que nós dois sabíamos que o casamento não estava funcionando fazia tempo, que queria uma separação limpa, que eu ficaria com meus investimentos e ela ficaria com o restaurante, que o resto seria dividido de forma justa, sem drama, sem briga, como adultos. Eu encostei o copo na mesa com cuidado. Disse que ela estava me pedindo divórcio na noite de inauguração do restaurante. E ela corrigiu, com um orgulho quase infantil. Não era divórcio, era celebração de novos começos. Disse que aquele seria o primeiro evento oficial do Meridiano. Ela assumindo o controle da própria vida. Um símbolo. Símbolo. Eu repeti a palavra, só para ouvir o absurdo saindo da boca dela. Ela empurrou o envelope na minha direção e disse que os papéis eram simples, que o advogado dela revisou tudo, que eu só precisava assinar e ir embora.
E então eu perguntei, sem levantar a voz, como quem pergunta o horário. Por que ela tinha dito às pessoas que eu era o marido de teste? O rosto dela mudou por um instante, um susto real, antes de voltar para o teatro. Ela perguntou quem tinha falado isso. Eu disse que não importava. Eu queria saber se era verdade. Ela desviou o olhar e tentou tratar como exagero de gente fofoqueira. Disse frases sobre aprendizado, crescimento, descobrir o que queria. E no meio desse verniz deixou escapar a verdade. Eu tinha sido bom o suficiente para bancar o sonho dela, mas não para dividir o sonho quando ele virasse realidade. Quando eu abri o envelope, vi um acordo padrão, limpo, organizado, do tipo que faz quem lê achar que ela está sendo justa. E por fora, parecia mesmo. O que ninguém ali sabia era que cada centavo colocado naquele restaurante tinha sido estruturado como dívida, com termos claros, garantias claras, responsabilidades claras. Nada ali tinha sido um presente. E naquela sala pequena, com o barulho da festa abafado do lado de fora, eu entendi que a noite não era sobre inauguração, era sobre execução. Ela me observava como se esperasse uma explosão, um surto, um discurso, qualquer reação emocional que ela pudesse usar depois como justificativa. Eu não dei nada. Só perguntei se ela tinha certeza de que era isso que queria. Ela disse que tinha absoluta certeza. Então eu assinei, página por página, sem ler, sem tremer, sem discutir. Assinei como quem termina um procedimento. Vi o alívio se espalhar no rosto dela, porque ela tinha ensaiado uma batalha e, de repente, parecia que eu estava entregando a vitória no colo. Eu devolvi os papéis, desejei parabéns pelo novo começo, e ela conferiu cada assinatura como se ainda não acreditasse. Agradeceu por eu estar sendo maduro. Disse que eu ia ver que aquilo seria melhor para os dois. Eu terminei o uísque e perguntei se ela queria que eu ficasse na festa ou fosse embora. Ela disse que era melhor eu ir para não ficar estranho para os convidados. Eu concordei, como se estivesse fazendo um favor. Antes de sair, fiz mais uma pergunta, leve, quase casual. Se o chefe dela sabia que o divórcio ia acontecer naquela noite, se sabia que era por causa dele que ela estava comemorando novos começos. A cor sumiu do rosto dela. Ela disse que eu estava imaginando coisas. Eu só sorri e desejei uma boa noite. Saí do escritório com a cabeça erguida e o celular já na mão. Atrás de mim, eu ouvia o passo dela, rápido, como se estivesse tentando medir o quanto eu sabia. No salão, as conversas diminuíram de novo quando eu passei. Era como se todos estivessem assistindo ao final da piada. O marido de teste indo embora, no horário certo. Lá fora, entreguei a ficha do manobrista e esperei o carro, olhando o meridiano através das paredes de vidro. Do lado de dentro, Larissa era abraçada, elogiada, brindada. Coragem. Sucesso. Empoderamento. Ninguém tinha ideia do que estava prestes a começar. No meu celular, 3 contatos já estavam prontos. Dr. Davi, meu advogado, Henrique, meu contador, Pedro, o investigador que passou meses reunindo provas de cada mensagem, cada viagem, cada mentira que Larissa contou, enquanto construía o sonho dela em cima do meu dinheiro. Quando o carro chegou, eu entrei, respirei fundo e fiz a primeira ligação. Disse para o Dr. Davi executar o plano, retirar tudo, cancelar tudo, esvaziar as contas operacionais do meridiano antes da madrugada. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ela assinou. Era hora de ela entender o que teste realmente significava. Desliguei e comecei a dirigir. Antes mesmo de parar no primeiro semáforo, o celular já vibrava com ligações entrando. Eu sorri e coloquei no silencioso. Deixei ela sentir, deixei ela correr atrás. Deixei ela experimentar o pânico de ver a base sumir debaixo dos pés. A caminho de casa, eu fui colocando o restante em movimento. Henrique confirmou que a retirada das contas seria concluída ainda naquela noite. Todos os pagamentos automáticos foram cancelados. Folha, fornecedores, aluguel, contas, seguros. O restaurante amanheceria existindo no papel, mas travado na prática. O Dr. Davi entrou com um pedido emergencial para congelar as contas conjuntas,
alegando o risco de dissipação de patrimônio durante o divórcio. Também notificou o locador do ponto comercial sobre o contrato e sobre minha posição como fiador principal. O contrato estava no meu nome porque o crédito dela não sustentava sozinho. Detalhes que ela fingiu esquecer. E Pedro organizava os dossiês. Fotos, mensagens, comprovantes de hotéis, recibos de lugares em que eu nunca estive. Meses de documentação mostrando com quem ela estava planejando os novos começos. Quando eu cheguei no meu prédio, subi para o apartamento e servi outro uísque. A cidade lá embaixo brilhava indiferente. Em algum lugar, Larissa ainda devia estar recebendo aplausos, achando que tinha encenado a saída perfeita. Meu celular na mesa acendia a cada poucos segundos. Quando eu olhei, já eram dezenas de chamadas perdidas. Algumas delas, muitas de números que eu não reconhecia. Sócios, chefe, investidores, gente tentando entender por que o chão tinha virado areia. As mensagens contavam uma história em sequência. Primeiro impaciência, depois acusação, depois pânico, depois súplica. Eu não respondi. Eu deixei ela espiralar. Porque o que ela me fez por meses não foi um impulso, foi um plano. E eu tinha um plano melhor. Eu descobri a traição do jeito que se descobre quase tudo. Padrão. Uma terça-feira em que ela chegou em casa tarde demais com uma desculpa que não se sustentava. E depois outra, e outra. Reuniões com fornecedor em horário impossível. Degustações que viravam madrugada. Viagens rápidas que se repetiam, sempre com o mesmo roteiro vago. O nome dele era Caio. Chefe jovem, talentoso, celebrado, do tipo que coleciona elogios e se alimenta deles. Larissa contratou Caio como chefe executivo com um salário que fez Henrique engasgar. Ela justificou dizendo que talento custa caro e que, para dar certo, precisava do melhor. O que ela não justificou foram as escapadas de fim de semana para testar cozinha em outras cidades. Nem as compras em boutiques que ela nunca usava comigo. Nem o jeito como ela começou a falar comigo como se eu fosse um contrato, não um marido. Eu construí um patrimônio grande porque aprendi a enxergar inconsistência antes que ela vire desastre. E quando o seu casamento começa a parecer negociação, você sente. Então eu contratei Pedro, ex-agente federal, agora investigador particular, especializado em inteligência corporativa e, quando necessário, assuntos pessoais. Eu disse que precisava de confirmação antes de decidir qualquer coisa. Ele me entregou em poucas semanas. As fotos eram claras. Larissa e Caio entrando num hotel no Itaim, saindo horas depois. Beijos no estacionamento de um distribuidor de vinhos. Toques que não tinham nada de profissional. Mensagens que falavam de nosso futuro, de quanto tempo ainda vamos esperar, de não aguento mais fingir com ele. Pedro pediu desculpa quando me mostrou o arquivo. Disse que isso nunca era fácil. Eu agradeci e pedi para ele continuar. Porque se ela estava planejando sair, eu precisava saber como, e principalmente o que ela achava que levaria junto. Foi assim que eu descobri que os papéis do divórcio já estavam prontos havia tempo, guardados no escritório do advogado dela. Um acordo limpo, justo, sem pensão, com divisão bonita no papel. Ela só estava esperando o momento perfeito. E o momento perfeito para ela era aquela noite. Divorciar de mim diante do público certo. Transformar em narrativa. Vender a ideia de que ela estava se libertando do marido confortável e evoluindo. Ganhar aplauso, simpatia e caminho livre num único evento. O que ela não calculou foi que eu tinha visto o trem vindo e colocado travas no trilho. Todo o dinheiro investido no Meridiano tinha contrato, dívida garantida, cláusulas específicas para recall imediato em caso de fraude, má-fé, misrepresentação ou conduta que prejudicasse os interesses do credor. E usar dinheiro emprestado para financiar um caso, enquanto planejava abandonar o investidor, se encaixa muito bem em má-fé. O ponto comercial estava no meu nome. Os equipamentos financiados tinham meu nome como responsável. Licenças, seguros, registros, tudo costurado de um jeito que, na euforia, ela assinou sem ler direito. Ela achou que estava construindo um império. Na verdade, ela estava montando uma estrutura apoiada em mim.
e eu estava removendo cada sustentação. Quando o relógio já avançava, meu celular tocou de novo. Era o pai dela. Eu deixei ir para a caixa postal. Ele entenderia quando visse o que a filha dele tinha feito. Pouco depois, o Dr. Davi confirmou que o pedido de congelamento das contas conjuntas tinha sido protocolado. Henrique confirmou que a retirada tinha sido concluída. Pedro confirmou que os dossiês tinham sido entregues às pessoas certas, pais dela, sócia, investidores principais. E eu, no silêncio do meu apartamento, brindava sozinho. Não por vingança, por consequência. Porque o erro dela não foi amar outra pessoa. Foi tentar me transformar em figurante da própria vitória e subestimar quem segurava as chaves. A batida na minha porta começou agressiva, desesperada, como se alguém estivesse afundando e precisasse de ar. Eu olhei a câmera do corredor pelo celular. Era Larissa, ainda com o vestido preto, maquiagem borrada, cabelo desmanchado, o rosto de quem viu a vida inteira desabar em poucas horas. Eu demorei. Caminhei sem pressa. Deixei ela bater. Deixei ela sentir a humilhação de precisar de mim. Quando eu abri, ela não esperou o convite. Entrou, girou para mim com os olhos arregalados e perguntou o que eu tinha feito. Disse que as contas estavam vazias, que o capital do restaurante tinha sumido. Eu encostei a porta e cruzei os braços. Disse que sumir era impreciso. Eu tinha retirado. Retirada era a palavra certa. Ela disse que era dinheiro dela, do restaurante dela. Eu disse que era meu. Sempre foi. Ela pegou emprestado, assinou os termos e eu estava exercendo o direito de antecipar a cobrança. Ela me olhou como se eu falasse outro idioma. Perguntou que termos, que condições. Disse que eu tinha investido no sonho dela. Eu disse que eu empresto dinheiro para um empreendimento com condições. Condições que ela violou. Logo a dívida foi chamada. Ela passou por confusão, raiva, incredulidade e pânico em poucos segundos. Disse que eu estava destruindo o negócio dela porque eu não aceitava o divórcio. Eu disse que eu estava protegendo o meu investimento porque a tomadora agiu de má fé. E aí, ela entendeu o peso da palavra. Eu fui até a cozinha, servi água, deixei ela no meio da sala tentando organizar a cabeça. Expliquei que ela levantou o investimento enquanto planejava me descartar, que usou recursos do empreendimento para sustentar um relacionamento pessoal que comprometeu tudo, que mentiu sobre intenções e compromissos. Ela tentou me interromper com indignação. E então eu falei o nome dele, Caio. O silêncio dela respondeu antes da boca. Eu disse que eu sabia havia tempo. Cada hotel, cada mensagem, cada mentira. Ela desabou no sofá, como se as pernas tivessem falhado. Perguntou por que eu não disse nada. Eu disse que porque ela estava ocupada planejando a saída dela. E eu estava planejando a minha. Ela me chamou de cruel. Eu disse que não era crueldade, era estratégia. Cruel seria dar o show que ela queria, entregar o drama para ela virar narrativa de vítima. O que eu estava fazendo era só cumprir o que ela pediu. Separação limpa, sem briga, sem drama. Ela tentou puxar o argumento da equipe, dos fornecedores, dos funcionários que dependiam dela. Falou dos pais, do dinheiro que colocaram. Eu disse que os pais dela seriam protegidos. Eu faria um plano de devolução para eles. Eles não tinham culpa. Mas a equipe e os fornecedores? Ela devia ter pensado neles antes de me expor como piada na própria festa de triunfo. Meu celular tocou e eu atendi no viva voz. Era o Dr. Davi. Ele explicou que havia problemas no acordo que ela apresentou. Ela tentou listar o Meridiano como bem do casal. Mas com a dívida chamada, o negócio não tinha valor positivo. Tinha valor negativo. E com o congelamento das contas conjuntas, ela não teria acesso a recursos para conduzir a defesa com tranquilidade. Larissa ficou ainda mais pálida. Quando eu desliguei, ela sussurrou que eu estava tirando tudo dela. Restaurante, dinheiro, até a capacidade de reagir. Eu disse que eu estava deixando ela com o que ela tinha conquistado, uma lição cara sobre consequência. Ela tentou jogar tudo no meu ego, dizendo que eu não suportava que ela tinha se apaixonado por outro. Eu ri, de verdade. Disse que aquilo não era amor, era imagem, era o roteiro dela.
A dona do restaurante com o chefe celebrado ao lado, recebendo validação. Eu disse que Caio já tinha parado de atender as ligações dela quando entendeu que o meridiano estava quebrado. E vi no rosto dela a confirmação. Ela tinha acabado de checar o celular e descoberto isso sozinha. A raiva dela secou, virou vazio. Perguntou o que ela faria agora, sem dinheiro, sem negócio. Eu disse, descobrir, construir do jeito que eu construí, sem atalhos, sem usar gente que gosta de você como degrau. Eu abri a porta e disse para ela ir embora. Ela parou no batente e disse que nunca quis me machucar. Eu disse que ela quis me humilhar, que ela quis aplauso vendo o marido de teste sendo descartado, que ela quis a plateia mais do que se importou com o estrago. Eu disse parabéns. Ela conseguiu atenção. Agora todo mundo veria o resto. Ela saiu sem dizer mais nada. E eu fechei a porta como quem fecha uma conta. Na manhã seguinte, o meridiano não abriu. Funcionários chegaram e encontraram portas fechadas e notificação do locador. Fornecedores ligaram sobre pagamentos que não cairiam. Investidores exigiram explicações. E a mesma gente que riu da piada começou a procurar culpados, tentando salvar a própria imagem. O mercado gastronômico é pequeno. A notícia corre rápido. Em pouco tempo, todo mundo sabia que a inauguração mais comentada da temporada tinha virado um caso de colapso antes do primeiro dia oficial. Caio sumiu. Bloqueou Larissa. Desapareceu como quem nunca existiu. Em rede social, parecia já estar explorando oportunidades em outra cidade, longe o bastante para não carregar o naufrágio junto. A coragem dele durou, enquanto havia dinheiro sustentando o cenário. Os investidores foram menos românticos. Vieram com advogados. A sócia dela apareceu no meu escritório querendo entender. Eu entreguei um dossiê com o que precisava ser entendido. Traição, cronologia, captação de investimento enquanto planejava o divórcio, tudo costurado em má fé. Ela folheou as páginas com a expressão endurecendo. Disse que Larissa tinha contado outra versão, me pintando como controlador e sabotador. Eu disse que era mais fácil vender isso do que admitir que ela mentiu para todos. Eu deixei claro que ninguém recuperaria dinheiro naquele desastre, exceto os pais dela, porque eles foram inocentes. Eu montaria um plano para devolver com juros, devagar, mas inteiro. Porque consequência precisa ser cirúrgica, não cega. O divórcio avançou rápido. Larissa não tinha como sustentar disputa longa. No fim, eu fiquei com o que construí. Ela ficou com pertences pessoais e quase nada em conta. O ponto foi retomado. Equipamentos foram liquidados para cobrir parte das dívidas. O nome do meridiano, registrado no meu nome, foi abandonado por escolha minha. Eu não queria ficar com nada que cheirasse aquela história. Alguns dias depois, o pai dela apareceu na minha porta cedo, com o olhar de quem não dormia. Disse que veio agradecer por eu proteger o investimento deles. Disse que teriam perdido a casa sem aquilo. Eu disse que eles não mereciam pagar pela escolha da filha. Ele contou que Larissa tinha pedido ajuda para alugar um lugar, para recomeçar, e que ele disse não, que precisava doer o bastante para ela aprender. Ele falou sobre integridade, sobre palavras, sobre respeito. Disse que criou ela melhor do que aquilo, mas que algumas lições ninguém ensina. A vida ensina. Meses depois, eu passei por um restaurante simples no centro e vi Larissa trabalhando como recepcionista. Uniforme comum, sorriso profissional, olhar cansado, mas focado. Nossos olhos se encontraram por um segundo curto. Não houve cena. Não houve aceno. Só duas pessoas que já foram tudo, agora passando como estranhas. Eu segui andando. Mais tarde, ela me ligou de um número desconhecido. Falou baixo. Parabenizou uma venda grande que eu fiz. Disse que queria pedir desculpas. Não por esperar algo, mas porque eu merecia ouvir. Disse que estava trabalhando de verdade agora, subindo degrau por degrau, sem atalhos. Que entendeu tarde o que eu dizia sobre motivação e interesse. Ela perguntou se eu pensava no que poderíamos ter sido. Eu olhei as luzes da cidade pela janela e respondi com sinceridade. Não, porque a pessoa que eu achei que ela era não teria destruído aquilo. Houve silêncio. Ela disse adeus. Eu desejei que ela se tornasse alguém digno do que os outros oferecem. E desliguei. Depois eu apaguei o contato.
E no meu apartamento sozinho, eu brindei uma última vez a um começo que não vem de aplauso nem de encenação. Vem de consequência. Vem de verdade. Vem de algo que se ganha, não de algo que se toma.